Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com a Egea, Ambev, Endi e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com. No final da semana passada, o presidente americano Joe Biden anunciou a intenção de fazer um aporte de $500 bilhão ao Fundo Amazônia. O valor, que deve apoiar medidas de combate ao desmatamento, é 10 vezes maior do que o previsto inicialmente. Caso aprovado pelo Congresso, o dinheiro fará dos Estados Unidos o segundo maior parceiro do fundo. E ao anunciar a proposta, durante uma reunião virtual na quinta-feira, Biden sinalizou que essa é uma maneira de reafirmar o compromisso de Washington com a questão ambiental. O fundo, que é gerenciado pelo governo do Brasil, reúne doações internacionais para financiar ações de redução do desmatamento, que é um dos principais assuntos abordados no fórum. Por aqui, o governo ainda tenta implementar as mudanças prometidas para o setor. Embora os índices de desmatamento sigam elevados, especialistas esperam que a agenda ambiental de Lula comece a dar resultados em breve. O aporte milionário dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia é o tema do Ao Ponto dessa segunda-feira. Hoje a gente conversa com a repórter Ana Rosa Alves, da editoria Mundo, e com Nathalie Anterstel, presidente do Instituto Talanoa. Eu sou Carolina Moran. Eu sou Felipe Barini. O episódio de 24 de abril, que hoje faz parte do projeto Um Só Planeta, começa agora. Vem com a gente! Ana Rosa Alves, a entrada dos Estados Unidos no Fundo Amazônia foi confirmada em fevereiro, na época da visita do presidente Lula a Joe Biden em Washington, mas na época se especulava um aporte 10 vezes menor, de $50 milhões. Esse aporte agora maior é um gesto mais do que simbólico prático dos americanos para a defesa da Amazônia? Carol, é um gesto bem simbólico que, se for concretizado, e aqui eu acho que é importante a gente dar um destaque para esse C, vai fazer dos Estados Unidos o segundo maior doador do Fundo Amazônia, só atrás da Noruega, que doou $1,2 bilhão entre 2008, quando o fundo foi criado, e 2018. O valor americano, obviamente, é significativamente menor, mas ainda assim é bem mais do que os 50 milhões que tinham sido prometidos em fevereiro, e que na época foram bastante criticados, porque de fato era um valor muito pequeno. O consenso de que acompanha o assunto parece ser de que é uma injeção inicial bastante significativa para uma iniciativa de um país só, e um sinal de confiança no governo brasileiro e no que o presidente Lula vem prometendo fazer nessa frente, na questão de preservação do meio ambiente e de zerar o desmatamento da Amazônia até 2030. Tanto que no fórum que acompanhou o anúncio do governo americano, o presidente reforçou uma promessa de reflorestar 12 milhões de hectares, ele reforçou a candidatura de Belém para sediar a COP30 em 2025, E ele também reforçou as medidas que o governo vem fazendo para reerguer e reconstruir partes do Ministério do Meio Ambiente e mecanismos de fiscalização que foram praticamente desmantelados nos últimos 4 anos. Ana, a gente está falando aqui de 500 milhões, de Fundo Amazônia, de preservação. Explica pra gente o que é esse fundo. Então, Barini, na realidade, é um mecanismo que ele é gerido pelo BNDES para captar doações para ações de preservação, monitoramento, combate ao desmatamento, além de conservação e do desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Ele funciona com pagamentos baseados em resultado de conservação, ou seja, o dinheiro é liberado se os satélites do INPE e toda a questão de monitoramento constatar que houve redução do desmatamento. As doações são voluntárias, mas a iniciativa de 2008, durante o segundo governo Lula, ela
funcionou até 2019, quando ela foi congelada devido a problemas na gestão do então presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, hoje deputado federal, que extinguiu os comitês gestores sem consultar os países financiadores, no caso a Alemanha e a Noruega. A isso se somou toda a questão da política ambiental bolsonarista, que é amplamente criticada e com resultados catastróficos. E o fundo ficou congelado até o início desse ano, mas a Noruega e a Alemanha já haviam dado indícios que iam retornar nos dias seguintes à vitória do presidente Lula, e isso de fato se concretizou. Ana, a reativação do Fundo Amazônia e esse retorno do financiamento externo a ações de combate ao desmatamento foi uma das ações mais celebradas no exterior do governo Lula, né? A gente já vinha falando sobre isso aqui no podcast, você participou da Cúpula do Clima lá no Egito, já se falava muito disso. Além dos atuais integrantes, a gente pode ver novos atores se juntando também ao Fundo Amazônia? Assim, Carol, a chanceler francesa ela já anunciou que tanto a França quanto a União Europeia estudam se juntar ao fundo, e as conversas parecem estar em curso mesmo. O governo britânico também deu sinais nesse sentido. Em janeiro, durante o Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça, a ministra do Meio Ambiente e do Clima, Marina Silva, indicou também que a fundação do Jeff Bezos, bilionário fundador da Amazon, e a Fundação Leonardo DiCaprio também poderiam fazer aportes. E aí também é legal a gente falar que não são só países, fundações e empresas também podem participar do mecanismo. E a gente está falando de Fundo Amazônia, mas não foi só Fundo Amazônia que o Biden prometeu dinheiro, né? Ele prometeu um aporte, mais uma vez lembrando, prometeu um aporte de $1 bilhão para o Fundo Verde para o Clima, uma iniciativa global. É que você mesmo, em matéria no Globo, em outubro do ano passado, disse que apontou que não estava recebendo tanto dinheiro, né? Pois é, Barini, essa é quase que uma pauta anual, assim. Todo ano a gente faz uma matéria falando sobre como o Fundo Verde para o Clima não atinge o valor prometido. Na realidade, o Fundo Verde para o Clima ele foi criado em 2000. A ideia vem de 2010, da COP16, e ele foi endossado 5 anos depois no emblemático, no vinculante, no mega importante Acordo de Paris. E ele previa que os países ricos, e aí vale a gente dizer que o desenvolvimento desses países ricos veio às custas da população do planeta, e das emissões de gases de estufa desde a Revolução Industrial. E por causa disso, esses países acordaram que seriam destinados ao menos $100 bilhões anuais entre 2020 e 2025 para que o mundo em desenvolvimento se adaptasse ao aquecimento global e aos impactos que vão ser mais sentidos, seja por questões geográficas, mas muito por questões econômicas e nesses países que têm menos condições para se adaptar e para agir com maior rapidez. Mas são 100 bilhões, mas segundo dados apresentados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em setembro, os países ricos só tinham mobilizado 83,3 bilhões em 2020. E 82% disso em investimentos públicos. O que é um dado interessante, porque várias organizações de sociedade civil criticam muito como o mecanismo funciona e indicam que o valor do financiamento climático pode ser só 1/3 desse total, só 1/3 desses 83 bilhões. Eles questionam se empréstimos que muitas vezes são feitos com taxas altíssimas devem ou não ser contabilizados nessa conta. E vale dizer que hoje empréstimos são 70% de todo o investimento público no Fundo Verde para o Clima. Quando mexe no bolso, a coisa complica, né? Falar é fácil, desembolsar é mais difícil. Aliás, o Biden mencionou o papel das instituições financeiras multilaterais nessas ações para o combate da mudança climática, mas a reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial na semana passada recebeu mais críticas do que elogios pelas ações adotadas, né? É um caminho longo esse proposto pelo Biden.
Carol, é um caminho longo e essa discussão, tem uma discussão forte que vem acontecendo há algum tempo, centrada no papel que as instituições financeiras multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, o temido FMI, e o Banco Mundial exercem nesse sistema. Os pedidos de reforma vêm de todos os lados, algumas vezes muito vagos, algumas vezes mascarados, mas supostamente demandando que o sistema se adeque melhor à realidade de um mundo que está endividado e de um mundo que precisa urgentemente de mais dinheiro para fazer frente à crise climática, para combater o aquecimento global. Mas falta consenso, assim. Os ministros da Fazenda, por exemplo, dos 20 países mais vulneráveis do mundo, eles pedem o alívio da dívida para combater resiliência climática, acordo sobre financiamento de carbono, uma reforma do sistema financeiro global. São pedidos similares aos países africanos, por exemplo. Mas, a grosso modo, assim, o argumento deles é que a crise climática vai piorar, isso vai aumentar a necessidade de gastos para combater o aquecimento global, vai aumentar o endividamento, o que vai dificultar o acesso a empréstimos em boas condições, e aí, tendo que pagar mais caro, a capacidade deles de investir no combate às mudanças climáticas fica ainda maior. Ou seja, é um ciclo vicioso e um ciclo sem fim. E na África, por exemplo, isso é muito sentido. 57% dos países gastam mais em pagamento de juros nas dívidas públicas do que em saúde, por exemplo. Eu queria pegar uma frase sua, falar é fácil. Porque o Biden, ele propõe muita coisa para o mundo, propõe dinheiro para o Fundo Amazônia, mas ele, em casa, ele não conseguiu aprovar tudo o que ele queria na questão ambiental, né? Pois é, Marina, a gente já falou disso em outro podcast também. É um sufoco. E vale a gente lembrar que o Biden governou os 2 primeiros anos dele com a maioria na Câmara e a maioria no Senado americano. Hoje, ele só tem a maioria no Senado. Mas mesmo assim,